Vamos falar agora de questões, direitos e garantias fundamentais, basicamente, tá certo? A questão número 1 diz assim: o Brasil admite a prisão civil por dívida? Ora, gente, questão muito frequente, tem algumas nuances sobre isso, mas a gente tem que ficar ligado. O Brasil admite a prisão civil por dívida? Sim, tranquilamente, o Brasil admite a prisão civil por dívida. Pelo texto constitucional, ele diz assim, artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. E aí nós temos um problema. Presta atenção. Pelo texto constitucional, haverá prisão civil por dívida no caso de alimentos e no caso do depositário infiel. Então, para responder a questão, muito simples. Lógico que admite a prisão civil por dívida. Sem problema que o Brasil admite a prisão civil por dívida, tá? Por causa de alimentos. E o texto constitucional diz também depositário infiel. Então, vejam, já veio pergunta assim, de acordo com a Constituição. E aí, de acordo com a Constituição, nós temos prisão civil por dívida, no caso de alimentos e no depositário infiel. Só que nós devemos fazer um adendo, cuidado. Às vezes a questão vem falando de acordo com a jurisprudência do Supremo. E aí é que nós temos um problema. Porque de acordo com a jurisprudência do Supremo, tá, um julgado de dezembro de 2008, a partir de dezembro de 2008, a jurisprudência do Supremo não admite mais a prisão civil por dívida no caso do depositário infiel. Não é que não admite, não se aplica mais. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José é um pacto sobre direitos humanos, é um tratado internacional sobre direitos humanos. E um tratado internacional sobre direitos humanos tem um status acima da lei. E, para determinar a prisão civil do depositário infiel, de acordo com a jurisprudência do Supremo, isso só poderia acontecer de acordo com uma lei. E como essa lei tem um status inferior ao Pacto de São José da Costa Rica, não é mais possível, de acordo com a jurisprudência, a prisão civil do depositário infiel. Tá certo? Prisão civil do depositário infiel não existe mais. Existe até súmula vinculante tratando disso. Então, veja só. Se a questão vier de acordo com a Constituição, temos essas duas possibilidades. Se a questão vier de acordo com a jurisprudência do Supremo, só uma possibilidade, que é de alimentos. Importante, tem que tomar cuidado. Numa banca dessas aí, em um mês, duas questões, com diferença até, na verdade, de uma semana. Numa pergunta veio de acordo com a Constituição, na outra veio de acordo com a jurisprudência do Supremo. Olha que sacanagem. Presta atenção nessa. Beleza? Muito bem. Questão número 2. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial após as 18 e durante o dia para prestar socorro em caso de flagrante delito ou desastre. Veja só, está falando do 5º 11, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela só podendo penetrar com o consentimento do morador, salvo em 4 situações: flagrante, desastre, prestar socorro e ordem judicial durante o dia. Então, presta atenção, a questão está errada, por quê? Porque ordem judicial é só durante o dia. As outras 3 hipóteses, flagrante, desastre ou prestar socorro, tanto faz, de dia quanto de noite. Ordem judicial só durante o dia. Importante saber que só vai poder entrar na casa se tiver ordem judicial. Judicial, presta atenção. Segunda questão que sempre tem caído, o conceito de casa. Quando eu falo em casa, eu estendo o conceito de casa para o local de trabalho da pessoa. É assim a jurisprudência do Supremo, desde que esse local de trabalho não seja aberto ao público. É conceito de casa o local de trabalho da pessoa, desde que esse local não seja aberto ao público. Sim ou não? Tranquilo? Muito bem. Mais um detalhe. Há um julgado do Supremo de 2008,
tá? Dezembro de 2008, dizendo o seguinte: se for, a gente acabou de falar que o local de trabalho, desde que não seja aberto ao público, é extensão do conceito de casa. Então, um consultório médico, ou um escritório de um advogado, ou um contador, é uma extensão do conceito de casa. Beleza, gente? Só que há um julgado de 2008 dizendo assim: se for uma escuta ambiental, a pessoa quer fazer uma escuta ambiental, a polícia quer fazer uma escuta ambiental num escritório de advocacia. O que é uma escuta ambiental? Grampear o ambiente. Para fazer essa escuta num local, no escritório de advocacia, isso tem que ser feito à noite, porque durante o dia o pessoal trabalha, não tem como fazer. Dá licença que nós vamos fazer uma escuta, tá? Então tem que fazer à noite. Então foi pedido uma ordem judicial para fazer escuta ambiental no escritório de advocacia de um advogado que estava sendo acusado de ter cometido crimes. A jurisprudência do Supremo admitiu essa escuta ambiental à noite. Então existe excepcional, isso aqui é uma exceção, hein? Não é a regra, é uma exceção. Uma ordem judicial durante a noite. Uma ordem judicial durante a noite para fazer escuta ambiental, tá? Cuidado que de vez em quando tem algumas bancas que têm perguntado isso já. Beleza? Então tá. Vamos seguir para a próxima. Questão número 3. Olha só. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. Um item importante. Parágrafo 3º do artigo 5º foi acrescentado pela emenda 45. 3 ideias importantes. Tratado internacional sobre direitos humanos que for aprovado por 3/5 em 2 turnos serão equivalentes à emenda constitucional. Então, para que seja equivalente a uma emenda constitucional, são 3 os requisitos. Presta atenção aí. Primeiro, tem que ser sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado internacional. Um tratado internacional é equivalente a uma lei ordinária. O tratado tem que ser sobre direitos humanos, primeiro requisito. Segundo requisito, tem que ser aprovado por 3/5. Terceiro requisito, tem que ser aprovado em 2 turnos. São 3 os requisitos. Presta atenção. 3/5 em 2 turnos. Uma lei normalmente é aprovado em um turno só. Uma vez na Câmara, uma vez no Senado. Aqui eu preciso de 2 turnos cada votação. Eu preciso de 2 turnos em cada votação. Tá certo? E aí o tratado internacional vai ser equivalente à emenda constitucional. A questão 3 está errada, porque diz que qualquer tratado que for aprovado pelo Congresso vai ser equivalente à emenda. Não, se não for aprovado por 3/5, se não for aprovado por 2 turnos, não vale. Não vai ser equivalente à emenda constitucional, questão errada. Beleza? Vamos para a questão número 4. A Constituição enumera exaustivamente os direitos e garantias dos indivíduos, sendo inconstitucional o tratado que institua outros não previstos pelo Constituinte. Olha só, questão muito comum, frequente nessas provas, tá certo? Parágrafo 2º do artigo 5º. Aliás, parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 5º sempre estão caindo nas provas. Diz lá, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, presta atenção. É taxativo? É exaustivo? Não. Não excluem outros, decorrentes dos princípios e dos tratados por ela adotados. Quando fala que é exaustivo, taxativo, sempre está vindo essa questão. Falso. Beleza ou não? Tranquilo? Falso. Então, vamos para a questão número 5. A ordem constitucional proíbe toda a prisão civil. Acabamos de ver que é cabível a prisão civil no caso do depositário, no caso de alimentos, tá certo? Então, toda a prisão civil está falso. Toda a prisão civil está falso. Beleza, então? Vamos lá para a questão número 6. As presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Interessante isso aqui, importante. Veja só, com base num princípio, qual o princípio? Aliás, vários princípios, dignidade da pessoa humana, direito à vida, mas eu sempre chamo a atenção de um outro item. O princípio da pessoalidade da pena. O que é isso, Alain? O princípio da pessoalidade da pena. A pena é pessoal. Se a pessoa delinquiu, ela tem que pagar. Se a mãe delinquiu, ela tem que pagar por isso. Mas o filho não deve pagar. E você separar o filho da mãe durante o período da amamentação é você fazer com que a criança pague por um crime que ela não cometeu. Então, veja só, tá? Por causa do princípio da pessoalidade da pena, o filho pode sim, deve ficar com a mãe durante o período da amamentação. Tranquilo? Questão número 7. Vamos lá. Por força de disposição constitucional, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social dar-se-á sempre mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Toma cuidado aqui, ó. Desapropriação pode ser por necessidade, utilidade pública ou interesse social. O texto fala que é prévia, justa e em dinheiro. Mas toma cuidado aqui, ó. Presta atenção. O texto fala prévia, justa e em dinheiro, dependendo do tipo de questão, colocou prévia, justa e em dinheiro, perfeito. Mas cuidado, esta questão específica está falando que vai ser sempre em dinheiro. Cuidado. Existem hipóteses que haverá desapropriação e não será pago em dinheiro, será pago em títulos. Títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária. E existe uma hipótese que o texto constitucional chama de expropriação, que é quando o cara está plantando plantas psicotrópicas. Nessa hipótese, não haverá o pagamento de indenização. Os autores, apesar do texto constitucional chamar de expropriação, a doutrina chama de desapropriação, sanção ou desapropriação confiscatória, tá certo? Nessa hipótese não recebe nada. Então sempre será em dinheiro? Não. Será em dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição. Pergunta de prova, inclusive, porque a Constituição tem situações que diz que haverá a desapropriação e não será feito o pagamento em dinheiro. Títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária ou expropriação. Desapropriação, sanção. Beleza? Errado, portanto, porque fala sempre. Tranquilo? Questão número 8. Diz assim, o civilmente identificado pode ser submetido à identificação criminal nos termos da lei. Verdade. O civilmente identificado pode ser submetido. Olha só o detalhe. O texto diz, o civilmente identificado não será submetido. Ué, Alain, mas você falou que pode? Só que o texto fala assim, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, você foi por uma delegacia, apresentou o seu documento de identidade, em tese, não será submetido à identificação criminal. Entretanto, existe uma lei que aponta algumas situações em que você, mesmo identificado civilmente, será sim submetido à identificação criminal. Sim ou não? Tranquilo? Beleza? Então, tá certo essa. Questão número 9. Diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo o sigilo da correspondência por ordem judicial. Aqui, ó, tá errado. Está falando sobre o 5º 12, artigo 5º 12. Diz o 5º 12 que é inviolável. Por causa da intimidade da vida privada, alguns atos são invioláveis. Correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica. Esses 4, a princípio, são invioláveis. O texto constitucional, expressamente, admite você violar. O quê? O telefone. Mas desde que preenchidos 3 requisitos. Eu posso, a princípio, violar o telefone, desde que preenchidos 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Na forma da lei, com ordem judicial, presta atenção, é ordem judicial,
Ordem policial não pode, é ordem judicial e para uma investigação criminal ou instrução processual penal. Investigação criminal, instrução processual penal. Se não foi juiz, não pode. Se não tiver ordem judicial, não pode. E também, mesmo que o juiz autorize, não é para qualquer situação, que é para uma investigação criminal ou instrução processual penal. Investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidado aí. Beleza? Então, só o telefone. A questão está dizendo que a correspondência pode ser violada por ordem judicial. De acordo com o texto seco assim, isso não é possível. Beleza ou não? Falso, então. Questão número 10. O direito de petição garante a todo indivíduo, independentemente de ser advogado, a defesa por si mesmo de qualquer interesse seu em juízo. Veja só, o artigo 5º 34 da Constituição diz que é garantido o direito de petição por ilegalidade ou abuso de poder. Diz, inclusive, que é independentemente do pagamento de taxas. Então, veja só, se você teve um direito seu lesado, o que é o direito de petição? É o direito de você pedir, é o direito de reclamar. Então, em tese, o direito de petição, qualquer pessoa pode reclamar. Mas então por que essa questão está falsa, Alain? Porque aqui está falando que é um interesse em juízo. Opa, se a sua questão for administrativa, se você quiser fazer um requerimento junto à prefeitura, ao órgão público, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa de advogado. Você mesmo pode fazer. Acontece que se for entrar em juízo, aí na maioria das ações, aí você precisa de advogado. Cuidado aí. Cuidado aí. Por isso que essa questão está falsa. Tranquilo? Vamos para a questão número 11. Ninguém pode ser obrigado a se filiar a sindicato ou associação de classe. Verdade, gente. Tanto no artigo 5º quanto no artigo 8º, você não é obrigado a se filiar a uma associação nem a um sindicato. E se você estiver filiado, se você não quiser mais, você pode pegar o boné e ir embora, a hora que você quiser. Você também não é obrigado a continuar filiado. Tanto a associação quanto o sindicato, você pode se filiar ou sair, se desfiliar a qualquer momento, tá certo? Tinha uma questão dessa que falava que você tinha que ter 12 meses, se fosse filiado tinha que ficar 12 meses. Fidelização agora para sindicato, tá louco? Se você não quiser ficar mais, você pega o boné e vai embora, tá certo? Essa aqui tá certa a questão número 11. Beleza? Vamos para a questão 12. Nenhuma lei penal pode retroagir. Opa, toma cuidado aí. Você bem sabe, está lá no artigo 5º, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá. A lei penal, como qualquer lei, é feita para atingir o futuro. Você cria uma lei e depois você começa a aplicar. Não é para atingir situações que já aconteceram. Não deve retroagir. Mas se for em benefício do réu, olha só, a lei vai poder retroagir. Fala de novo, Alain. Olha só, a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Explica melhor isso aqui. Tranquilo. Você está sendo processado por ter cometido um crime. E esse crime tem uma pena de 10 anos. Hoje que você foi acusado de ter cometido o crime, a pena é de 10 anos. Durante o trâmite do processo, é aprovada uma lei posterior, portanto, mais benéfica, dizendo que esse crime tem uma pena de 5 anos. Você vai poder se utilizar da segunda lei. Mesmo não sendo a lei da época do fato, como essa segunda lei é mais benéfica, olha, ela vai poder retroagir. A lei não retroage, salvo em benefício do réu. Beleza? Tranquilo? Questão número 13. Importante, a sala alugada, mas não aberta ao público, em que o indivíduo exerce a sua profissão, mesmo que ali não resida, recebe a proteção do direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. De acordo com a jurisprudência do Supremo, falamos até numa outra questão, né, gente? Tá? É verdade, é um conceito de casa, o local de trabalho, desde que não seja aberto ao público. Um escritório de um advogado, uma sala alugada, não é aberto ao público, tá certo? Então, está protegida pela inviolabilidade do domicílio.
Tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar na boa? Questão número 14. Olha só que questão legal. O uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada previamente a excepcionalidade por escrito. O objetivo aqui é a súmula vinculante 11. Pela súmula vinculante 11, é permitido em algumas situações algemar, sem problema nenhum. Se há um risco, tá certo, de fuga ou risco à integridade do preso, ou mesmo de terceiros, você não quer que a polícia sofra com isso, que qualquer pessoa sofra com isso. Então, se há um risco do cara cometer, mesmo estando preso ali, cometer algum delito, você algema o cara. Só que essa justificação, a questão está errada, porque essa justificativa não é feita antecipadamente. Até porque, gente, você concorda que não tem como justificar antecipadamente? Você não sabe se vai prender alguém. Então, como que você vai justificar que você vai estar algemando alguém? Então, não existe essa possibilidade. Por isso que a questão está errada. Súmula vinculante 11. Toma cuidado com essa súmula vinculante. Toma cuidado com essa súmula vinculante, importante. Súmulas vinculantes, e o Supremo tem editado muitas súmulas vinculantes, gente, fica esperto que sempre está caindo. Dependendo de uma banca, se for uma banca que exige um pouco mais, súmulas vinculantes, tema sempre importante. Tranquilo? Vamos para a questão número 15. Constitui prova ilícita a gravação por um dos interlocutores sem autorização judicial de conversa telefônica em que esteja sendo vítima de crime de extorsão. Olha só que questão legal. Falamos do quinto 12, que só pode grampear o telefone se tiver ordem judicial. Se você não tiver ordem judicial, não é possível grampear o telefone. Beleza? Só que existem exceções. Então, grampear o telefone, mesmo que seja você grampeando o telefone, tá? Você não pode grampear o telefone sem ordem judicial, senão a prova seria ilícita. Só que a jurisprudência do Supremo admite algumas situações em que alguns autores chamam de exceção à prova ilícita e outros autores chamam, na verdade, que não é uma prova ilícita. É uma excludente de ilicitude, se eu não me engano, ou antijuridicidade. Então, essa parte penal aí não é muito a minha. Que diz o seguinte, seria uma legítima defesa. Seria uma legítima defesa. Então, qual é a situação? Você está sendo vítima de uma extorsão. Sequestrar o seu filho. Então, e o cara vai te ligar para cobrar o resgate, para falar onde você tem que entregar e tudo mais. Então, não dá tempo de você conseguir uma ordem judicial. Então, o que você faz? Você grampeia o telefone. Então, se você estiver sendo vítima de uma extorsão, a jurisprudência do Supremo admite que você grave a conversa. Então, num primeiro momento, não seria admitido. Mas se você estiver sendo vítima de uma extorsão, é possível sim. Tranquilo? Há até uma variante disso, que quem grava é uma terceira pessoa. Nessa mesma situação. Só que aí, numa primeira situação é você que grava. Numa outra situação é um terceiro que grava. Também tem sido admitido isso. Beleza ou não? Questão número 16. Vamos ali. A liberdade de expressão está entre os direitos fundamentais absolutos da Constituição em vigor. Presta atenção aqui, ó. Cuidado com essa. Várias perguntas de prova. Não existe nenhum direito absoluto. A Constituição não apresenta nenhum direito absoluto. Então, liberdade de expressão não seria uma exceção. Todos os direitos, eventualmente, podem sofrer restrições. Todos os direitos, eventualmente, podem sofrer restrições se houver um justo motivo para isso. Toma cuidado. Então, cuidado quando fala em direito absoluto, provavelmente vai estar falsa essa questão. Sempre você tem que analisar as questões e tudo mais, mas provavelmente vai estar falso porque não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos podem sofrer algum tipo de restrição. Tranquilo? Tá fácil? Tá dando para acompanhar, gente? Beleza? Questão número 17.
É assegurado ao trabalhador a participação nos lucros ou resultados da empresa, desvinculada da remuneração. Item que sempre está caindo, dependendo da banca, sempre está caindo. Então, realmente é garantido a participação nos lucros ou resultados, tá? O cara coloca ainda, às vezes quer participação nos prejuízos. Não, prejuízo também não dá, né? Dividir com a gente não dá. Participação nos lucros ou resultados. Segundo, ela é desvinculada da remuneração. Uma coisa é, você trabalhou, tem uma contraprestação para isso. Uma outra coisa é a participação nos lucros. Participação nos lucros é como se fosse um abono. Duas coisas. Então é verdade. Tem até um terceiro item. Excepcional participação na gestão da empresa. Toma cuidado. Toma cuidado. Beleza ou não? Questão 18. A Constituição reconhece a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, ressalvado o direito ao 13º salário com base na remuneração integral. Aqui estamos falando do 7º, inciso 34, artigo 7º, inciso 34. Tem os mesmos direitos o trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso, gente? É o cara que trabalha no porto, é o estivador, tá? Toma cuidado. Eles vão colocar trabalhador eventual, trabalhador autônomo, boia fria, vão colocar outras coisas. Não, é o trabalhador avulso, vínculo empregatício e o trabalhador avulso. E isso não tem ressalva. A questão está errada porque está falando da ressalva. E não existe ressalva nesse caso. Tá certo? Então essa ressalva faz com que a questão fique errada. Tranquilo? Questão 19. O Constituinte previu expressamente, como direito social, a proibição de diferença de salários e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Verdade. Artigo 7º, inciso 30, 31 e 32. Por sexo, idade, cor, estado civil, trabalho manual ou técnico, ou portador de deficiência, eu não posso ter diferença. Eu não posso ter critérios diferenciadores em razão disto, tá? Então, vão efetivamente ganhar a mesma coisa. Tranquilo? Verdade, então. Questão número 20. A contribuição para o custeio do sistema confederativo é descontada em folha e obrigatória para todos os integrantes da categoria profissional. Toma cuidado aqui, ó. Temos duas contribuições. Artigo 8º. Artigo 8º, num dos incisos, diz que você tem duas contribuições. Uma é fixada em lei. A outra é para o custeio do sistema confederativo. Toma cuidado. A que é obrigatória para todos, filiados ou não filiados, é a prevista em lei. A que é prevista em lei, mesmo que você não seja filiado, você tem que contribuir. Que é aquela um dia de trabalho por ano. Para o custeio do sistema confederativo, é só para os filiados. Se você não for filiado, você não é obrigado a pagar essa questão, essa contribuição. Tranquilo? Veja só, para o custeio do sistema confederativo é só para os filiados. Se você não for filiado, não tem que pagar. Tranquilo? Fácil? Tá dando para acompanhar? Questão 21. O Constituinte previu expressamente, como direito social, o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Verdade, gente. Sobre esse, dois peguinhas. Primeiro, o repouso semanal ele é remunerado. Você não recebe, você não trabalha no dia do seu repouso, mas você recebe. Tá? Então você recebe, mas não trabalha. E segundo, ele é preferencialmente aos domingos. Pergunta de prova. Repouso semanal remunerado aos domingos. Falso. Tá? Por quê? Falso. Porque tem categoria que tem que trabalhar aos domingos. Transporte coletivo, hospital, hotel, restaurante.
professor de cursinho, chibata nele, tá? Vai trabalhar de domingo, também trabalha de vez em quando domingo, tá certo? Porque o repouso é preferencialmente aos domingos, ele não é obrigatoriamente aos domingos. Toma cuidado com essa palavrinha, tá certa a questão, mas toma cuidado que de vez em quando eles vêm com o joguete. Questão 22. Por ser um direito fundamental do trabalhador, o princípio da irredutibilidade salarial não admite exceções. Essa questão eu deixei aqui porque vira e mexe aparece em prova. Além dessa questão, obviamente, outras vezes mais. A gente sempre escuta na TV por aí dizendo assim, o salário não pode reduzir, não podem reduzir o salário. A regra é esta, mas nós temos exceções. Num acordo ou numa convenção coletiva, é possível sim reduzir o salário. Toma cuidado, o texto diz, artigo 7º, começo do artigo 7º lá, irredutibilidade de salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Toma cuidado que é possível reduzir o salário. Ô Alan, qual é a diferença de acordo para convenção coletiva? Um acordo coletivo é o sindicato dos empregados com a empresa. Acordo coletivo é sindicato dos empregados com a empresa. Convenção coletiva é sindicato de empregado com sindicato de patrão. É sindicato com sindicato a convenção. O acordo coletivo é sindicato com a empresa. Beleza? Muito bem. Questão 23. A Constituição proíbe, sob qualquer modalidade, o trabalho do menor de 16 anos. Olha só isso aqui. Presta atenção. O texto constitucional diz assim, que menor de 18 anos não pode trabalhar à noite, insalubre e perigoso, se for o trabalho. É proibido o trabalho do menor de 18 anos em atividade noturna, insalubre ou perigosa. Artigo 7º, inciso 33. Diz que o menor de 16 anos não trabalha, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Se ele for aprendiz, ele pode trabalhar sim. O menor de 14 é que não pode trabalhar. Entre 14 e 16, só se for aprendiz. Tá? A questão está dizendo que o menor de 16 não pode trabalhar, a questão está falsa, porque o menor de 16 pode trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14. Tranquilo? Questão 24. Assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador em creches e pré-escolas. Só é garantida desde o nascimento até a idade de 6 anos. Questão importante. Havia o texto constitucional que falava isto, mas veio uma emenda reduzindo. Agora é até 5 anos. Presta atenção, até 5 anos. O texto constitucional foi reduzido agora para 5 anos. E de vez em quando aparece isso, né? Justamente com o período anterior. Toma cuidado, grifa, isso é artigo 7º, inciso 25. Artigo 7º, inciso 25. Tranquilo? Questão número 25. Salário família, pago em razão do dependente, é direito apenas do trabalhador considerado de baixa renda, nos termos da lei. Tá certo? Verdade. Olha só. O texto do artigo 7º, inciso 12º diz, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, para que haja o pagamento do salário família, deve ser o trabalhador de baixa renda, se não for de baixa renda, não recebe salário família. E tem que ter dependente. Se você não tiver dependente, também não recebe salário família. 2 os requisitos, dependente e baixa renda. Tranquilo? Questão número 26. A Constituição assegura a eleição nas empresas de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregados. Não. A empresa, diz o artigo 11º, só nas empresas com mais de 200 empregados. Então, qualquer empresa vai ter que eleger, pode eleger um representante para fazer intermediação com a empresa? Não.
A empresa tem que ter mais de 200 empregados. Aí é assegurada a eleição de um representante com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. Então a empresa tem que ter mais de 200 empregados. Questão 27. É direito de todo trabalhador salário família pago em razão do dependente. Já vimos uma anterior. É direito de todo trabalhador salário família? Só tendo dependente? Não. Tem que ter dependente, tem que ser de baixa renda. Está faltando baixa renda, a questão está errada. Beleza? Questão 28. Segundo a jurisprudência do Supremo, havendo mais de um sindicato constituído na mesma base territorial, a sobreposição deve ser resolvida com base no princípio da anterioridade, cabendo a representação da classe trabalhadora à organização que primeiro efetuou o registro sindical. É verdade. Se você só pode ter um único sindicato da mesma categoria na base territorial. Artigo 8º, inciso 2º. Eu não posso criar mais do que um sindicato da mesma categoria. Isso é chamado de unicidade sindical. Mas aí como que eu faço para resolver quem que deve ser o sindicato? Quem registrou primeiro. O primeiro que registrou é ele que vai estar representando. Vai ser com base na anterioridade, o mais antigo. Tranquilo? Questão 29. Nos termos da Constituição Federal, o cargo de ministro de Estado da Justiça é privativo de brasileiro nato. Muito importante. 12, parágrafo 3º, apresenta os cargos privativos de brasileiro nato. Sempre está perguntando isso. Ministro de Estado, gente, como regra, não é privativo de brasileiro nato. Isso aqui cai direto. Todas essas bancas perguntam muito isso. Eu preciso saber o 12, parágrafo 3º. É fundamental. Cargos privativos de brasileiro nato. Tá? Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara. Presidente do Senado. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Oficial das Forças Armadas de carreira diplomática e ministro de Estado da Defesa. Toma cuidado, o único ministro de Estado que é privativo é o ministro de Estado da Defesa. É o ministro de Estado da Defesa. Ministro da Justiça não, portanto a questão está falsa. 12, parágrafo 3º, fundamental para nós. Beleza? Questão 30. Não é considerado brasileiro nato o nascido na República Federativa do Brasil, filho de um estrangeiro a serviço do seu país com uma brasileira. Veja só, essa questão é bem interessante. 12, inciso 1º, a linha A. Normalmente quem nasce no solo brasileiro vai ser brasileiro nato. Só não vai ser brasileiro nato se ambos os pais forem estrangeiros e um deles esteja a serviço do Brasil. Aliás, do país dele, não do Brasil. Esteja no Brasil a serviço do país dele. Toma cuidado. O cara tem que estar a serviço do país dele. Não pode ser um estrangeiro a serviço de outro país. Tem que estar a serviço do país dele. Tranquilo? Beleza? Muito bem. O problema dessa questão é que diz o seguinte: um dos pais está a serviço do seu país. Só que a mãe é brasileira. Então não vai enquadrar na exceção. A criança vai ser brasileira nata. Para não ser nato, nascendo no Brasil, ambos os pais têm que ser estrangeiros. E um deles tem que estar a serviço. Como a mãe é brasileira, ele vai ser brasileiro nato. A questão está falsa. Tranquilo? Vamos para a questão 31. Diz lá, são brasileiros naturalizados, naturalizado é 12, inciso 2º, os que, na forma da lei complementar, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto. Primeira coisa, essa ideia de lei complementar, tá? E segundo, e o principal, são 2 os requisitos, se for de país de língua portuguesa. Sendo país de língua portuguesa, 12, inciso 2º, país de língua portuguesa, são 2 os requisitos. Primeiro deles, 1 ano ininterrupto. Aí tá certo.
só que tem que ter idoneidade moral. Não basta um ano ininterrupto aqui. Se não tiver a idoneidade moral, não serve. Tá falsa a questão, portanto. Tranquilo? Beleza? Questão 32. Maria é brasileira, funcionária do Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. É casada com João, também brasileiro. Foi enviada grávida à Itália, juntamente com sua equipe de trabalho, para tratar de assuntos profissionais no interesse da Petrobras. Ao chegar a Roma, Maria teve complicações na gravidez e deu à luz prematuramente ao seu filho Mário, que bonito, que sobreviveu. De acordo com as disposições constitucionais relativas a direitos da nacionalidade, esse filho de Maria e João será. Veja só, a questão versa sobre 12, inciso 1º, a linha B. A criança nasceu fora do Brasil, mas se for filho de pai ou mãe brasileira, pode ser que seja brasileiro, nato. Ambos são brasileiros, então pode ser. Quando vai ser brasileiro nato nascendo fora, na hipótese do artigo 12, inciso 1º, a linha B. Quando estiverem a serviço do Brasil. Então a criança nasceu fora, não porque a mãe não queria que tivesse contato com o nosso país. Nasceu fora porque o país pediu, estava numa missão e a moça estava grávida e acabou nascendo a criança. A doutrina, professor Alexandre Moraes, professor Vicente Paulo, a doutrina diz o seguinte, que estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e mesmo a administração indireta. Mesmo a administração indireta. Então, ela é funcionária da Petrobras, a administração indireta, tá certo? Nesse caso, a criança vai ser brasileira nata, letra C, por conta do 12, inciso 1º, a linha B. Sim ou não? Tranquilo? Questão 33. Quando a falta de norma regulamentadora impedir o exercício dos direitos e liberdades constitucionais do cidadão, esse poderá ajuizar. Estamos falando dos remédios constitucionais. O remédio constitucional que é utilizado para falta de norma regulamentadora, que torna inviável um direito constitucional, o relativo à nacionalidade, cidadania e soberania, é o mandado de injunção. Olha só, B de bicota. Então veja só, falta de norma regulamentadora. A Constituição lhe garante um direito, mas falta a norma regulamentadora. Falta uma lei, por exemplo, regulamentando esse direito. Você não pode usufruir do direito porque falta a norma regulamentadora. Nessa hipótese, você pode sacar do mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora, mandado de injunção, B de bicota. Beleza? Questão número 34. O alistamento eleitoral e o voto. Estamos vendo agora artigo 14, tá certo? Artigo 14, parágrafo 1º do artigo 14. Diz que, vamos ver a letra A, facultativo para os maiores de 18 anos? Não. Maior de 18 anos é obrigado, tá certo? Tá? Todo mundo sabe, todo mundo vota aí, maior de 18 anos é obrigado a votar. Letra B, facultativo para os analfabetos? É verdade. Vejam, analfabeto maior de 70 e entre 16 e 18, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Toma cuidado, não é só o voto que é facultativo, o alistamento eleitoral também. São facultativos, alistamento eleitoral e o voto. Tranquilo? Tá? C está errado porque diz que é obrigatório e é facultativo para o maior de 70. Letra D, entre 16 e 18 também é facultativo. E aí, mulher maior de 70 também não é, porque o maior de 70 é facultativo. Beleza, então? Tranquilo, gente? Muito bom. Questão 35. Diz assim a questão 35. É essencial para a verificação da legitimação que o autor de ação popular demonstre a condição de cidadão brasileiro no exercício dos direitos políticos. Verdade. A ação popular. Quem é o titular da ação popular? Toda hora está caindo isso. Presta atenção.
A ação popular só pode ser proposta pelo cidadão. Se você não for cidadão, você não pode propor uma ação popular. Sempre vem uma questão dizendo, qualquer pessoa pode entrar com a ação popular, qualquer brasileiro pode entrar com a ação popular, qualquer brasileiro nato pode entrar com a ação popular. Tudo falso. O estrangeiro, teve uma questão ano passado que foi anulada por causa disso. Não, a ação popular tem que ser o cidadão. Quem é o cidadão? Ou pacato cidadão, como diria o Skank. É cidadão só o titular ativo dos direitos políticos. Tá certo? Tá? Se você não for cidadão, você não entra com a ação popular. Tranquilo? Questão 36. O mandato de segurança está vocacionado para fins cíveis, não constituindo instrumento idôneo para o processo penal, que dispõe do habeas corpus para sanar eventuais ilegalidades. Cuidado. Tá certo? A natureza é até cível, mas você pode entrar com um mandato de segurança numa questão penal. Um processo penal está lá e o juiz indefere uma testemunha imprescindível para você. Está ferindo um direito líquido e certo. Então, só em questões cíveis que vai caber mandato de segurança, questões criminais não vão ser cabíveis mandato de segurança, também cabe mandato de segurança também. Questão falsa, portanto. Beleza? Questão 37. Aguenta firme aí, gente. Os direitos e garantias fundamentais não se aplicam às relações privadas, mas apenas às relações entre os brasileiros ou os estrangeiros residentes no país e o próprio Estado. Olha só, toma cuidado com isso. No início, na chamada primeira geração de direitos, os direitos surgiram para o indivíduo se contrapor ao Estado Todo-Poderoso. Você tinha um Estado Todo-Poderoso. Para se contrapor a esse Estado Todo-Poderoso, surgiram os primeiros direitos, os direitos fundamentais de primeira geração. Quais são esses direitos de primeira geração? Direitos civis e direitos políticos. Mas com a evolução, hoje, os direitos fundamentais não são aplicados somente contra o Estado. Então, envolvendo particular, é cabível sim, várias questões nesse sentido, tá? Um funcionário ganha mais do que outro funcionário fazendo a mesma coisa, ferindo o princípio da isonomia. Você vai pedir a equiparação contra o seu patrão, particular versus particular. A empresa de lingerie, como estava sofrendo muito roubo, ela começou a exigir, ela começou a fazer revistas íntimas nas funcionárias, ferindo o princípio da intimidade. A funcionária vai entrar contra a empresa, dizendo que a empresa tem que adotar outras medidas e não revistas íntimas. O clube quer eliminar o associado sem garantir a ele ampla defesa, contraditório, ferindo o direito fundamental, falso também. Não é possível essa situação. Então as relações podem ser só entre particulares, não precisa estar relacionado ao próprio Estado. Beleza ou não? Questão legal essa, hein? Questão 38. O habeas corpus não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário em procedimento criminal, pois, posto que não há, na hipótese, risco direto e imediato de constrangimento ao direito de liberdade. Presta atenção nessa, que toda hora está caindo e o pessoal sempre está errando. Excepcionalmente, é cabível, sim, habeas corpus contra a quebra de sigilo bancário. Apesar da ofensa não ser direta, existe a doutrina diz, uma ofensa reflexa, uma ofensa indireta. Como assim? De posse dos dados do sigilo bancário, pode advir algo contra a liberdade de locomoção. O julgado do Supremo, que até origina tudo isso, dizia que é possível essa situação quando o juiz determinar de forma abusiva a quebra do sigilo bancário. Mas como você pode reparar nessa questão, em outras questões, às vezes eles não aprofundam isso. Só diz assim, é cabível habeas corpus contra a quebra do sigilo bancário. Verdade. Tá? Então veja só, por quê? Porque há uma ofensa indireta, há uma ofensa reflexa à liberdade de locomoção. Tranquilo?
Questão 39. Os tribunais de exceção são criados em determinadas situações excepcionais, tais como o julgamento de crimes de genocídio. Veja só, sempre vem uma questãozinha sobre isso. Não existe tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que foi criado pós-fatum, tá? Depois do que aconteceu. Aconteceu o fato hoje, eu vou criar um tribunal depois do fato para julgar situações anteriores. Não é possível isso. Eu não posso criar um tribunal de exceção. E aí o cara tenta fazer a pegadinha colocando uns crimes que são bárbaros, graves, genocídio, terrorismo, massacres e tudo mais, achando que é possível e vai tentar pegar você. Mas não caia nessa. Não existe possibilidade de tribunal de exceção. Sem exceção, tribunal de exceção. Beleza? Vamos para a questão 40. O instrumento processual adequado para cassar ato de autoridade que venha a violar direito líquido e certo da pessoa do impetrante é o mandado de segurança ou ação popular. Olha só, toma cuidado, tá? Uma súmula 101 do Supremo, ela diz o seguinte, que você não pode substituir a ação popular pelo mandato de segurança. Mandato de segurança, gente, ele tem uma característica de ser subsidiário. Então não é qualquer direito líquido e certo. Tem que ser um direito líquido e certo que não for amparado por outro recurso, outro mecanismo. Se você tiver uma outra ação melhor, você não vai entrar com o mandato de segurança. Veja, o direito de locomoção é um direito líquido e certo, e você não entra com mandato de segurança porque você tem o habeas corpus. O direito à informação é um direito líquido e certo, só que você tem o habeas data, e por isso não vai entrar com mandato de segurança. Toma cuidado. Então eu posso entrar com mandato de segurança ou com ação popular? Não. Se eu posso entrar com ação popular, então não vai ser cabível mandato de segurança. Mandato de segurança é subsidiário. Tranquilo? Questão 41. Caso um servidor público federal responda a processo administrativo disciplinar sem a participação do advogado, nesse caso, não haverá nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, já que a ocorrência dessa espécie de vício deve ser analisada no caso concreto e não de forma abstrata. Toma cuidado, tá? É o caso da súmula vinculante 5. Essa súmula vinculante do Supremo vem modificar um posicionamento do STJ. A súmula vinculante 5 dispõe: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então veja só, você deveria ter contratado um advogado. Você está respondendo a um PAD, processo administrativo disciplinar. E aí você não sabe dessas coisas, você não sabe, você não entende muito disso. E aí você vai lá e não contrata um advogado, não apresenta defesa técnica. Vai ser anulado o PAD por causa disso? Não. Se você foi regularmente intimado a apresentar defesa técnica e não apresentou, está roubado, tá certo? Não ofende a Constituição. Até por causa de uma outra ideia, que a pessoa não é obrigada a ter advogado. Ela apresenta o advogado se ela quiser. Ela apresenta a melhor defesa que ela quiser. Sim ou não? Toma cuidado dessa súmula vinculante 5. Beleza ou não, gente? Questão 42. Caso um servidor do Ministério da Saúde solicite ao agente administrativo do Ministério da Saúde responsável pela emissão de certidões, certidão noticiadora das gratificações por ele incorporadas como vantagem pessoal, o agente administrativo deverá exigir o pagamento de taxa para a entrega da certidão solicitada. Gente, toma cuidado com essa. Artigo 5º, inciso 34, diz que você não tem que pagar taxa para ter direito a uma certidão solicitada. Então, você solicitou uma certidão, não pode ser cobrado taxa. Toda hora está caindo isso. É o mesmo dispositivo que fala do direito de petição. Direito de petição e direito de certidão, independentemente do pagamento de taxa. Sempre está caindo isso. Valeu? Só para fechar, gente,
o artigo 5º inteiro a gente tem que estudar. Dependendo do tipo de banca que você for fazer, um pouco mais literal. Então, a gente tem que estudar o artigo 5º de cabo a rabo. A gente viu questão de nacionalidade, direitos políticos, também direitos sociais sempre está caindo também. Mas, em especial, o artigo 5º, remédios constitucionais, toma cuidado, tá? Se tiver acesso, uma banca mais exigente, toma cuidado nas súmulas vinculantes. Tenta baixar aí as súmulas vinculantes, a gente nem passa aí para vocês, porque sempre está saindo novas súmulas vinculantes. Dá uma olhada que tem várias súmulas que falam sobre esse tema. Valeu, gente!